nova vida, nova vida. Querido, se você puder abrir em Colossenses. Colossenses é depois de Filipenses, que é depois de Efésios, que é depois de 2 Coríntios, que é depois de 1 Coríntios. Perdão, pulei Gálatas, hein? Deixa eu parar por aqui, porque do começo para o fim já é difícil. Imagina de trás para frente. Colossenses capítulo 1. Hoje eu prometo ser um pouco mais breve na palavra, para que nós possamos, depois que eu der a bênção apostólica, nós possamos conversar um pouco sobre o acampamento. Amém? Todos acharam Colossenses capítulo 1, mesmo assentados? Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Paulo, usado pelo Senhor escrevendo aqui, diz, ou melhor, escreveu: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? E Espírito com letra maiúscula. Até aqui. Queridos, Paulo escreve essa única carta, pelo menos a única que foi canonizada, que foi colocada no conjunto que nós chamamos de Bíblia, os quais são os livros que Deus deixou escrito para que nós tenhamos conhecimento da vontade, da direção e das bênçãos que o Senhor tem para nós. E Paulo começa esta carta com uma saudação alegre, feliz, com algo que eu gostaria de receber uma carta dessa, dizendo que primeiro tem alguém orando por mim, tem alguém dando graças a Deus pela minha vida, ou mesmo a nossa igreja. Como seria bom se nós recebêssemos uma carta semelhante a essa. Mas, e essa carta, querido, só o capítulo 1, ele tem tanta coisa, que certamente nós usaríamos alguns cultos para tratar de tudo isso. Mas eu quero nessa noite, eu sempre digo isso, nunca, isso é muita pretensão de um pregador, achar que vai esgotar um texto. A palavra do Senhor é infinita, mas nós sempre tentamos extrair algo que Deus está nos direcionando. E nessa noite eu quero falar sobre um tema que, se nós entendermos, vai encher o nosso coração de esperança, vai encher o nosso coração de expectativa. Nós estamos há 4 dias do acampamento, e eu falava com a minha esposa, infelizmente nós olhamos e vemos alguns grupos diferentes. Um grupo que está empenhado, trabalhando, ficando em reuniões até 15 para as 10 ou 10 para as 10, como nós ficamos na terça-feira, se movimentando, buscando. E tem um grupo que vai participar e está ansioso, na expectativa por isso. Mas também tem um grupo que esse acampamento está sendo indiferente. É só mais um momento, é só mais um evento. E eu quero nessa noite, amados, que nós saiamos daqui não sobre o acampamento, mas sobre aquilo que o Senhor deixou e lançou sobre nós. Que nós saiamos daqui hoje com esperança, com expectativa, Vitor. Expectativa é legal, não é? E eu quero falar sobre a esperança dos céus. Se você prestou atenção aqui, nós lemos no capítulo 5, versículo 5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. E eu já começo por esse versículo. Queridos, a primeira coisa que eu vejo é que a nossa esperança, ela está nos céus. Eu não sei quantos vão lembrar da palavra da semana passada, mas nós falamos sobre ouvir, aprender, crer
e depois receber a salvação. Era na sequência de João 6, e se alimentar do pão da vida. E hoje eu quero olhar um pouquinho mais a fundo e tentar entender qual é essa esperança dos céus que nos está reservada. Como Paulo escreveu aqui, por causa da esperança que vos está preservada no céu. E a primeira coisa eu já disse, a nossa esperança, ela está nos céus. Quantos de nós estão depositando as suas esperanças, as suas expectativas, os seus anseios nessa terra? E eu sei, queridos, nós precisamos de coisas, nós precisamos de recursos, nós precisamos de saúde, nós precisamos de muitas coisas para cumprir a nossa jornada aqui nessa terra. Mas a bem da verdade é que muitos de nós, ou talvez até a maioria de nós, coloca a nossa esperança nessa terra, esperando que aqui sejamos felizes, que aqui conquistemos mais do que os outros, que aqui sejamos mais do que os outros. E o Senhor está dizendo que a nossa esperança está nos céus. E a segunda coisa que eu vejo, amados, é que ela está preservada. Poucos améns. Mas, amados, o Senhor, em determinado momento, Ele dá um conselho. Ele fala assim, na verdade Ele deu muitos ensinamentos. Ele diz assim: não ajunteis tesouros no céu. É assim que está escrito? Não, Ele diz: não ajuntei para vós outros tesouro na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde tudo isso não acontece, e onde está preservada. E o que é algo preservado, queridos? É algo que está intacto, que está como original. E a Bíblia está dizendo que a nossa esperança está preservada nos céus. É nos céus, amados, que nós temos que colocar a nossa esperança. Eu não estou aqui minimizando, diminuindo ou até invalidando as coisas, ou as conquistas, ou as bênçãos que nós temos por receber aqui nessa terra. Mas como todo o cristão deveria saber, a nossa esperança não está aqui. O nosso alvo não está nessa terra. Amém? Até aqui? E aí nós vamos um pouquinho adiante. E aí, amados, eu pergunto, então se a nossa esperança está no céu, ou deveria estar no céu, se nós estamos vivendo momentos das nossas vidas onde a nossa esperança não está nos céus, ou talvez nem tenhamos muitas esperanças por causa de situações, por causa de lutas, por causa de dificuldades, a pergunta é: como gerar esta esperança? Como eu posso, através da palavra de Deus, ou através, não sei, de algo, gerar essa esperança? A resposta está no versículo 5 mesmo. Ele diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Agora ficou fácil? De onde vem a nossa esperança? A nossa esperança está nos céus, amém? Está aqui tudo bem? Mas de onde vem a nossa esperança? Da palavra, do Evangelho da verdade. Aqui, ó, olha que interessante, o escritor Deus deixou registrado, pela palavra da verdade do Evangelho. Porque nós sabemos que existe o falso evangelho, então é o verdadeiro evangelho. Queridos, a nossa esperança, ela é gerada quando nós depositamos, quando nós nos lançamos, quando nós mergulhamos na palavra de Deus. Ela é quem nos traz a esperança viva, ela é quem nos fala do nosso Salvador, ela é quem nos fala do nosso destino. E muitas vezes nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Talvez, meu irmão e minha irmã, você, muitas pessoas estão vivendo uma vida sem esperança, e sem esperança nos céus, porque nós não estamos
à semelhança dessa igreja de Colosso, ouvindo pela palavra da verdade do Evangelho. Nós precisamos, amados, voltar à palavra de Deus. Eu tenho visto e eu não quero me tornar, porque é muito chato e muito improdutivo, eu não quero me tornar um crítico, mas muitas vezes eu tenho acompanhado algumas pessoas, algumas igrejas, alguns movimentos, vamos dizer por aí, e nós vemos que tem espaço para tudo, e muito pouco espaço para a palavra de Deus. Tem espaço para música, tem espaço para trazer uma mensagem de autoajuda, tem espaço para falar de prosperidade financeira, tem espaço para falar da família, tem espaço para falar de si, das suas conquistas, mas não tem mais espaço para a palavra de Deus. E nós, queridos, precisamos desesperadamente dar espaço à palavra de Deus. Amém? E aí, eu estou entendendo então que a minha esperança está nos céus. Eu estou entendendo que para gerar a esperança eu preciso voltar à palavra. Mas aí, queridos, como que essa esperança, ou onde essa esperança está fundamentada? Se ela é gerada em mim pela palavra. Todos estão aqui comigo? A fé, a esperança dos céus, ela é gerada pela palavra. Mas a pergunta é: onde ela está fundamentada? Será que é na forma que eu interpreto? Porque, queridos, muitas pessoas interpretam a Bíblia, a palavra de Deus, de forma diferente. Pegam aquilo que lhe interessa, tira aquilo que não lhe interessa, fecha os olhos a uma coisa, interpreta de forma errônea a outra. Mas a resposta também está aqui nesse mesmo capítulo que nós lemos, versículo 4. Como é fundamentada essa nossa esperança? Versículo 4: desde que ouvimos da vossa fé. Primeira coisa, fé, deixa eu ler inteiro. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Amados, nós vamos encontrar a esperança na palavra, é na palavra do Senhor, mas nós vamos fundamentar, melhor dizendo. E o que é fundamentar? Se eu errar aqui me corrija, hein, senhor Fernando? Fundamento é algo que vai embaixo, muitas vezes escondido, mas que sustenta tudo que está para cima. A nossa esperança no céu está fundamentada, está dizendo aqui, eu acabei de ler, versículo 4, da vossa fé. Fé em quê, queridos? Porque tem muita gente dizendo: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas tem fé em quê? Em quem? A Bíblia está dizendo: da vossa fé em Cristo Jesus. A minha fé tem que estar fundamentada somente e tão somente em Jesus. Não pode ser 90% em Jesus, 10% em mim. Não pode ser 80% em Jesus, 20% num pseudo santo. Não pode ser 70% em Jesus, 30% no meu trabalho. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso só em momentos de alegria? Não, em todos os momentos. Mas Paulo diz mais: o que fundamenta primeiro é a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para aqueles que são legais com você. Amém? Não. A Bíblia está dizendo: e do amor que tende para com todos os santos. Aí você fala: mas aquele irmão não é santo. Não. Santos são aqueles separados. Queridos, a nossa fé, ou melhor, a nossa esperança dos céus, nos céus, melhor dizendo, ela é gerada pela palavra, ela está fundamentada na nossa fé em Cristo Jesus. Mas as duas coisas estão interligadas. Se não houver amor pelos santos, amor pela igreja do Senhor, amor pelos irmãos, o Senhor diz: como pode amar ao Deus, como você pode dizer que ama ao Deus que você não vê, se você não ama ao irmão a quem você vê? Às vezes, queridos, eu vejo hoje um evangelho onde foi
dividido denominações. Denominação A não se bate com a B. Calvinistas não falam com armenianos. Pentecostais não falam com neopentecostais. Não falam com conservadores. Não, denominação contra denominação. E isso já invadiu dentro das igrejas. Eu penso diferente, então você não faz parte do meu ciclo. Ou você me fez algo, eu já não te amo mais tanto. Queridos, a Bíblia está dizendo que aquela igreja, Paulo começa dizendo, eu não sei se você prestou atenção: damos sempre graças a Deus por causa de vós. Era porque aquela igreja tinha muito dinheiro? 5.000 membros? Porque aquela igreja estava sempre lotada? Porque aquela igreja fazia obras sociais? Porque aquela igreja se destacava na cidade? Não, porque aquela igreja estava fundamentada na fé em Jesus e porque tinha amor uns para com os outros. E eu ouvi esses dias, já faz um bom tempo, e eu quero trazer esse exemplo. Como nós olhamos a igreja, queridos? E eu ouvi a pessoa fazendo uma comparação. Maridos, não ergam a mão. Mas quantas esposas, ou até quantos maridos já erraram na hora de fazer uma comida? Salgou demais, queimou, o tempero ficou forte, faltou tempero. Quando isso aconteceu, você saiu de casa por causa disso? Alguém saiu de casa, não voltou mais? Não, minha esposa salgou demais o arroz, eu nunca mais volto ali. Mas em restaurantes a gente faz isso. Fui num restaurante, cobraram muito caro, não me atenderam bem, a comida não estava boa. O que a gente faz? Normalmente, não volta mais. Como que a gente enxerga a igreja? Como uma casa ou como um restaurante? Aqui, amados, está cheio de gente perfeita, amém? Mas é na imperfeição nossa que o Espírito Santo perfeito vai trabalhando. E nós vamos nos ajudando, nos juntando, nós vamos andando, nós vamos caminhando. Então, amados, eu estou tomando um pouquinho mais de tempo nisso, nem estava aqui no meu script, mas eu creio que o Espírito Santo quer falar um pouco mais conosco sobre isso. Nós precisamos voltar a ser uma igreja. Eu creio que nós somos uma igreja fundamentada na fé em Jesus Cristo. Está no nosso nome, Igreja Cristã Nova Vida em Jesus. Mas se não houver amor de nós uns para com os outros, nós não estamos incluídos nessa igreja que tem a esperança dos céus. Mas vamos um pouquinho mais adiante. E essa igreja que entendeu como a esperança é gerada, como é fundamentada, como que é regado essa esperança? Porque, amados, uma coisa é você adquirir esperança, outra coisa é você sustentar a esperança. Como que nós vamos regar? Como que nós vamos nutrir essa esperança? Versículo 3: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Sabe como nós vamos alimentar a esperança? Maria José tem quantos anos de crente? 45, olha, eu tenho quase isso de vida. Não, eu tenho um pouco mais, né? Mas, queridos, a bem da verdade é que o tempo vai passando e o comum, o rotineiro, vai trazendo em nós um esfriamento, vai trazendo em nós um desinteresse. É só mais uma vez que eu vou pregar, é só mais uma vez que eu vou na igreja, é só mais uma vez que eu vou cantar, é só mais uma vez que eu vou dar uma aula, é só mais uma vez e está tudo bem. E muitas vezes aquela chama que ardia dentro de nós, aquele fogo que queimava, vai se esfriando, e começamos a relativizar as coisas, e começamos a relativizar os compromissos, e começamos a relativizar a importância que nós temos neste reino, e que este reino tem nas nossas vidas. E a pergunta é como regar, como nutrir essa esperança? E a resposta está aqui logo no começo que nós lemos. Paulo fala: damos sempre graças a Deus. Queridos, a Bíblia é muito clara nisso. Em tudo dai graças. Mas eu perdi a minha mãe. Mas eu estou sem dinheiro. Mas eu perdi o meu emprego. Mas eu estou sem paz em casa. Mas eu estou... Dá
graças a Deus a tudo. Sabe por quê, queridos? Nós só sentimos a falta de algo importante quando nós perdemos. Eu não sei se você percebeu que eu estou mais magro. Não, né? É porque eu não estou mesmo. Mas eu estou tentando, queridos. E eu dou graças a Deus que hoje eu consigo pedalar uma bicicleta, que eu consigo caminhar. E é algo tão comum. Mas quem já passou por um tempo de não poder andar, sabe da importância disso. E às vezes, amados, nós estamos deixando de dar graças a Deus por coisas comuns. Nós estamos esquecendo de dar graças a Deus porque nós temos sim boletos a pagar. Amém. E quem se identificou aí, dá um amém, né? O resto já foi para o céu, né? Sabe, amados, dar graças a Deus sim, porque nós temos dificuldades em casa, com os nossos filhos, muitas vezes no relacionamento. Graças a Deus sim, porque nós temos lutas no nosso trabalho, porque tudo isso, amados, faz parte da nossa vida, do nosso crescimento. E nós estamos esquecendo de dar graças a Deus. E muitas vezes a nossa fé, a nossa esperança, melhor dizendo, não está sendo nutrida porque nós paramos de dar graças a Deus. Mas Paulo fala outra coisa, ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Querido, você quer ver, eu e você perdemos a esperança dos céus, perdemos a esperança daquilo que Deus tem, é quando nós deixamos de orar, é quando nós deixamos de crer. Se nós deixamos de orar é porque nós deixamos de crer que Deus é poderoso para mudar qualquer situação, e se Ele não mudar, Ele vai nos sustentar e nos prover até que essa situação passe. É aquela velha máxima que a gente usa para os outros, mas não para nós: se Deus não te livrar da fornalha, Ele te livra na fornalha. Se Deus não te livrar da cova dos leões, Ele te livra na cova dos leões. Mas muitas vezes, queridos, quando nós passamos por esses momentos, esquecemos de dar graça e esquecemos de orar. Ou talvez no tempo da bonança, não sei. Mas o que eu sei, queridos, é que essa esperança, ela é alimentada, ela é nutrida, ela é produzida quando eu sou grato a Deus, quando eu oro. Amém? Eu vou um pouquinho mais adiante. Só que toda essa esperança, volta ali pra gente, filho, por favor. Versículo, tá aqui. Não, é o 5, versículo 5. Da esperança dos céus. A nossa esperança que está preservada nos céus, ela precisa produzir algumas coisas. E aí a gente vai para o versículo 6. 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo. O que chegou a todo mundo? A verdade do Evangelho, a esperança preservada nos céus. E olha aqui, ó, e está produzindo o que? Fruto e crescimento. Queridos, quer ver se a nossa esperança está nos céus? Se a nossa fé está fundamentada verdadeiramente em Jesus? Se nós estamos amando uns aos outros? Tem que produzir essas duas coisas, melhor dizendo, crescimento. Crescimento de igreja, pastor. A igreja tem que, vamos abrir muitas células, porque aí cada célula a gente tira uma pessoa, e essa pessoa tem que trazer mais 12, e aqueles 12 vão trazer mais 12. É esse crescimento, queridos? Se esse acontecer com sustentação, amém. Mas crescimento de verdade é quando eu olho para mim, você olha para você. Ou melhor, vamos melhorar isso. É quando a minha esposa olha para mim. É quando os meus filhos olham para mim. É quando os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos de trabalho olham para mim e falam: você tem melhorado, você tem sido uma nova criatura, você tem se tornado uma pessoa melhor, você tem se tornado alguém mais amável, mais compreensível, mais amoroso, mais paciente, mais preocupado com os outros.
E muitas vezes, queridos, eu falei isso alguns dias atrás, muitas vezes nós continuamos a nos comportar como crianças. Mas pastor, você falou que é para a gente ser como criança, que nem o Bruninho. Sim, amados, né? Na parte da, como eu falei no começo, é da parte da inocência. Mas a Bíblia diz, Paulo chama a atenção de uma igreja, ele fala assim, eu acho que é Coríntios: vós ainda bebeis leite, vocês são como crianças. Era para vocês estar comendo carne, era para vocês estarem crescendo, já não era para se magoar com qualquer coisa, já não era para deixar de ir para a igreja por causa de besteira, já não era para deixar de servir porque você não quis, já não era para deixar de falar com o outro porque o outro falou algo que você não gostou, já não era para não se envolver nas coisas, deixar sempre para os outros, era para vocês estarem crescendo. E nós precisamos entender, amados, que nessa caminhada, nessa jornada, nós somos chamados a crescer. Tem muita gente querendo crescer financeiramente, tem muita gente querendo crescer ministerialmente, mas o crescimento que a Bíblia está dizendo é o crescimento que vai gerar, cadê? Aqui, ó, fruto. Está produzindo fruto. Porque, queridos, tem um monte de coisa que cresce. Mato cresce? Cresce mato lá, pastor? Tem que regar para crescer? Não. Mas e fruto, amados? Fruto dá trabalho. Tem que regar, tem que tirar as pragas, tem que, às vezes, como fala aquela parábola da figueira, tem que cavar ao redor, colocar ali adubo. Sabe, queridos, mas nós vamos entender que estamos crescendo quando o fruto é crescimento, é fruto, é frutificar. E é isso que nós precisamos produzir. É isso que uma igreja que quer ser uma igreja semelhante à igreja de Colosso, onde Paulo fala assim: vocês estão com a esperança de vocês nos céus. Deixa eu ler direito aqui. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Quando nós somos uma igreja que produzimos fruto e crescimento. Será, amados, que nós temos sido essa igreja? Será que pessoas têm vindo? Ou será que pessoas estão indo, melhor dizendo, para o Evangelho por causa dos frutos que estão sendo gerados em nós e através de nós? Vamos um pouquinho adiante. E esses frutos e crescimento, eles serão verdadeiros desde quando, melhor dizendo, versículo 6 mesmo. Olha o que ele diz aqui: está produzindo fruto e crescimento, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Lembra que eu falei no culto passado? Ouvir, entender, aprender, crer, e aí receber a salvação e se alimentar do pão. É um ciclo interminável. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa, que esse fruto que está crescendo desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça. Queridos, eu não sei o quanto cada um de nós tem ouvido da graça de Deus. E aí você pensa: não, aqui eu ouço pouco, eu só ouço o pastor da bronca. Não, queridos, a graça de Deus, ela tem sido ministrada sobre esse altar, sobre os núcleos, sobre os lugares onde nós temos nos ajuntado. Mas a bem da verdade é que nós estamos com os ouvidos atentos. Eu não vou adiantar nada aqui, meu irmão, deixa Deus te usar lá no acampamento. Mas será que nossos ouvidos estão atentos para entender a graça de Deus? Ou será que o nosso ouvido está treinado a só receber aquilo que nos interessa? Sabe por quê, amados? A graça de Deus, que significa favor imerecido, não é só benefícios, não é só receber coisas. Essa mesma graça nos corrige, essa mesma graça nos apruma, essa mesma graça, muitas vezes, como a própria palavra do Senhor diz, nos açoita. Porque o Senhor diz que Deus, Ele corrige, Ele açoita aquele quem Ele ama.
E muitas vezes nós achamos que a graça é só receber coisas, é só receber aquilo que queremos, que esperamos e que sonhamos. E o Senhor está dizendo que a graça, quando nós entendemos, aqui está dizendo, ouvistes e entendeste essa graça que olha para mim, que eu olho para mim, para você, eu olho para cada um de nós e eu falo, nenhum de nós merece. Mas a graça de Deus foi além disso. Por isso que eu tenho que amar cada um dos meus irmãos aqui. Eu tenho que amar os meus irmãos que não me amam, porque não é o meu mérito, não são as minhas qualificações, é a graça de Deus, é o perdão de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E quando nós entendemos essa graça, quando nós não só ouvimos, mas quando ouvimos e entendemos, como está escrito aqui, nós começamos a praticar, a gerar fruto, a gerar crescimento. Amado, será que eu entendi a graça de Deus de verdade? Será que eu entendi a graça de Deus a ponto de eu olhar e falar assim, Marlene, o que você precisa de mim? Diogo, o que eu posso te ajudar? Gabriel, o que eu posso fazer por você e pela Jane? Será, amados, que a graça ela entrou na minha vida de uma forma tão real e genuína, que eu não quero voltar, que o amor uns para com os outros me leva a não enxergar o defeito do Diogo, do Gabriel, da Marlene, da minha esposa, o meu, da dona Nirvina, porque todos nós temos defeitos, amados. Mas a graça de Deus, ela vem sobre nós para reparar, para ajustar todas as nossas imperfeições. Mas para isso nós precisamos ouvir e entender essa graça. Versículo 7: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. E queridos, agora eu vou puxar a sardinha um pouco. Seja grato a Deus se tem alguém te instruindo. Eu não estou falando só das pregações aqui, estou dizendo de alguém que às vezes te puxa a orelha, de alguém que fala para você, está errado, de alguém que fala para mim e para você, o caminho não é esse. Porque Paulo está dizendo aqui, segundo fostes instruídos por Epáfras, um fiel ministro de Cristo. Amados, eu creio que haverá tempos em que nós, talvez, eu não sei se nós vamos viver esses tempos, que nós vamos desejar, procurar fiéis ministros de Cristo, mas não encontraremos. Encontraremos charlatões, falsos profetas, empresários em púlpitos ou em administrações de igreja, fazendo da igreja um grande negócio. Então, queridos, não perca a bênção de ter alguém que te instrui, alguém que acompanha a sua vida. E eu não estou falando de mim não, tá? De repente esse instrutor aqui pode ser alguém que você caminha junto, que você tem confiança, que você abre o seu coração, que essa pessoa te puxa a orelha, que essa pessoa te fala, está errado. Mas, amados, é bem da verdade, é que este homem de nome esquisito, mas de uma unção tremenda do Espírito Santo, ele era uma bênção naquela igreja, ele era uma bênção na vida daquela pessoa, e nós precisamos trazer isso para nós. Precisamos ter pessoas que sejam bênção nas nossas vidas, mas também precisamos ser como Epáfras. Amém? E eu estou terminando, mas eu queria ler mais 4 versículos só. Versículo 9: por esta razão também, Paulo de novo diz, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, já falei sobre oração, né? Que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabe, amados, Paulo podia olhar para aquela igreja e falar, igreja de Colossos, fé em Jesus Cristo está fundamentada, passou. Amor uns com os outros, passou. Tem um fiel ministro, passou. Nota 10 para essa igreja é demais. Parabéns para esta igreja, que igreja maravilhosa.
Mas Paulo faz uma oração e ele coloca nessa oração um desejo. Ele fala assim, que não deixa de orar e pedir que transbordeis. Sabe o que é transbordar? Eu não vou fazer isso aqui porque vai fazer molhadeira. É como se eu colocasse água até transbordar. Paulo está dizendo que transbordeis do pleno conhecimento. Que conhecimento? Da sua vontade. Que vontade? De Cristo, amados. E de toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabe por que o povo do Senhor tem sido enganado? Sabe, né? Oséias 6:3, acho que é isso. Oséias alguma coisa. Meu povo meu povo parece tonto, né? Perece por falta de conhecimento. Aí eu agregando, né? Agregares capítulo 3, versículo 7. O meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui, queridos, Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, está dizendo para nós, para a igreja cristã Nova Vida, para a igreja do Senhor espalhada pelo mundo, que nós precisamos orar uns pelos outros, para que transbordeis do pleno conhecimento da vontade. Sabe, queridos, é procurar a vontade do Senhor, não a minha vontade ao Senhor. Está entendendo a diferença? É procurar a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para o meu chamado, para o meu tempo. E entendimento, sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, nós entramos em cada cilada, e se não é a graça de Deus nos livrar, ai de nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos falta essa sabedoria e entendimento espiritual, para dizer, ou melhor, para abrir os nossos olhos e percebermos, não é por aí o caminho. O caminho não é se afastar, o caminho não é se calar, o caminho não é falar mal, o caminho não é se isolar, o caminho é se juntar, o caminho é ser igreja, o caminho é se empenhar, o caminho é ajudar aqueles que já estão fazendo a serem pelo menos um pouco parecido com essa igreja de Colossos. Versículo 10: a fim, tem um fim, de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando, olha de novo aqui a palavra frutificar, em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Parece que Paulo está falando, cabeções do futuro, Deus está mandando escrever de novo aqui a mesma coisa, crescimento no fruto, ou melhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para quê? A fim de que vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Agrado de quem? Da igreja de Colosso? Da igreja cristã Nova Vida? Do pastor Marcelo? Não, amados, do Senhor. A nossa vida precisa ser agradável ao Senhor. E eu não vou deter muito aqui, eu já estou terminando para nós podermos conversar. Versículo 13. Vamos um pouquinho mais adiante. Amados, se fosse ver, tinha que ler esse capítulo inteiro. Ele, quem é ele aqui? Jesus, o Cristo. Está falando dele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, nós fomos libertos. Oh, glória a Deus, ainda bem que estamos libertos. E nos tornamos participantes do reino de Deus. Amém? Por meio de Jesus. Porque está escrito aqui, não foi o Marcelo, não foi o Walter, não foi a Bia, não foi o Newton, foi Ele que nos libertou e nos transportou do reino, ou melhor, para o reino do Filho do seu amor. Está entendendo, amados, o que é essa graça? Não era pelos nossos méritos, isso não é respaldo para vivermos de qualquer jeito.
como se alguém me encontrasse sujo, magro, desnutrido, férdido, que mais? Despenteado, e aí cuidasse de mim, deixasse eu bonitinho, e depois como que eu ia viver? Da forma como eu fui encontrado, ou da forma como eu fui deixado agora? Da segunda forma, amados. A graça, ela me limpa, ela me restaura, ela me perdoa, mas a graça também me capacita a prosseguir, a não voltar. O filho pródigo volta para o chiqueiro? Volta para os porcos? Não. E eu termino com o versículo 14, no qual, em Jesus, temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, em Cristo Jesus, põe de novo lá, filho, por favor, versículo 5. Em Cristo Jesus, a nossa esperança está preservada nos céus. Em Cristo Jesus, a nossa esperança está preservada nos céus. E nele temos, como eu li aqui agora, a redenção e a remissão dos nossos pecados. Se nós entendermos, se eu e você, está dando para entender, dona Nirvina? Graças a Deus, né? É pela bondade de Deus. Se nós entendermos a graça do Senhor, se nós entendermos, queridos, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, se nós entendermos que a nossa esperança está nos céus, mas não é uma esperança vazia, solta, não é uma esperança sem fundamento, é uma esperança que tem fundamento. O fundamento é Cristo Jesus, é o amor para uns para com os outros. Se nós entendermos que essa esperança é alimentada através das orações, através de dar graças a Deus, através de frutificar, através de ser bênção na vida uns dos outros, através de entender que eu não sou somente um figurante ou um coadjuvante, mas Deus me chama e te chama e nos chama a sermos esta igreja, amados, em tempos onde a palavra igreja se tornou qualquer coisa, onde pessoas se reúnem, falam de si, falam daquilo que agrada a elas, falam de coisas absurdas. Em tempos onde a palavra igreja está sendo massacrada, nós precisamos entender que nós somos chamados a ser esta igreja. Porque, queridos, eu não sei quantas, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que chega a centena de milhares de denominações no Brasil. A igreja que Jesus Cristo vai buscar não é a igreja que tem a placa chamada igreja, pode ter até o nome dele, não é essa que ele vai vir buscar. A igreja que ele vai vir buscar é aqueles que têm verdadeiramente a sua esperança preservada nos céus e vivem isso através dos frutos, através do crescimento, através de obras, através do comprometimento e da esperança viva que arde dentro de nós. Amém. Vamos para casa? Daqui a pouco. Mas eu vou orar, queridos. Mas eu quero, antes de orar, eu quero pedir para você curvar a sua cabeça, se você puder. Faça uma reflexão, e eu também nesses breves minutos eu quero fazer uma reflexão da minha vida. Onde está a nossa esperança? Onde está o nosso empenho? Onde nós estamos colocando a nossa perspectiva? Será, amados, que nós estamos vivendo um tempo onde estamos buscando mais performances, shows, apresentações? Ou será que nós estamos buscando ser uma igreja
que glorificam o nome uns dos outros? Ou será, queridos, que nós estamos buscando ser uma igreja onde o importante é que os carros dos membros sejam carros com valores superiores a 50, 70, 100 mil reais? Ou será, queridos, que nós estamos buscando ser uma igreja que verdadeiramente tem a sua esperança nos céus, preservada nos céus, em Cristo Jesus nosso Senhor, fundamentados em Cristo Jesus, no amor de uns para com os outros? Meu Pai, eu quero te pedir nessa noite e eu sei, meu Deus, que há muito ainda que precisamos ajustar, há muito ainda, Senhor, o que consertar, há muito ainda, Senhor, o que aplainar, mas eu te peço, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ajuda a Tua igreja, Senhor, ajuda a Tua igreja, meu Deus, a olhar, não para si mesma, mas como foi lido nesta noite, que nós possamos olhar, meu Deus, e nos preocupar em agradar ao Senhor. Meu Deus, eu me pergunto, Senhor, será que os irmãos que não estão aqui nessa noite pensaram em agradar o Senhor? Ou fizeram suas escolhas para agradar a si mesmo? Será, meu Deus, que quando eu não me envolvo nas coisas, eu estou preocupado em agradar o Senhor? Ou estou preocupado em agradar a mim mesmo? Será, meu Deus, que quando eu não perdoo, não amo o meu irmão, não me dou por ele, como a Tua palavra diz em 1 João 3,16, não há amor maior do que este, do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Será, meu Deus, que em todas essas situações eu tenho parado e perguntado: Pai, como eu posso agradar ao Senhor? Como eu posso buscar a Tua vontade? Pai, será que eu tenho me empenhado diligentemente em aprender, em ouvir e em buscar a Tua vontade? E Senhor, eu sei que eu, os meus irmãos, esta igreja e todas as outras igrejas, meu Pai, sérias, precisam também ajustar coisas ainda. Então eu te peço, Senhor, nos ajude a sermos achados pelo menos um pouco parecido com esta igreja. Nos ajuda, meu Deus, a olharmos para as nossas vidas e entendermos que somos chamados a um propósito muito maior do que satisfazermos a nós mesmos. Pai, nos abençoa, meu Deus, direciona a Tua igreja, abençoa, meu Deus, esses dias de acampamento, abençoa, meu Deus, esses dias em que estaremos recolhidos, ó Deus, para buscar o Senhor. Que não seja só aquele momento, meu Deus, mas que aquele momento seja um momento de bênção na vida da Tua igreja. Aqueles, meu Deus, que verdadeiramente não podem ir, Senhor, mas somente aqueles que verdadeiramente não podem ir, sejam abençoados da mesma forma, meu Deus, que nós seremos abençoados naquele lugar. E aqueles, meu Pai, que não entenderam a importância, eu te peço por misericórdia, meu Deus, que o Senhor abra o entendimento, e o meu também, meu Deus, para que não venha pecar contra o Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, e oramos pelo santo e bendito nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por essa noite, te agradecemos pela Tua santa palavra, te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que nessa noite, meu Deus, se reuniu como corpo para celebrar ao Senhor uma festa. Pai, nos abençoa, nos dá uma semana de vitória, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana, meu Deus, de temor e tremor diante da Tua santa presença, e que tudo que façamos seja para glória, louvor e honra do Teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Ele nos deu uma nova vida em Jesus. Nova vida, glória a Deus, por causa da Sua grande misericórdia.
causa da sua grandeza.